Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, em homenagem ao lançamento de Diabo Veste Prada 2, que estreia nesta quinta-feira, hoje eu vim revisitar o primeiro Diabo Veste Prada, lançado em 2006. Uma jovem recém-formada busca trabalhar com jornalismo, porém, necessitando de um emprego, ela vai trabalhar como assistente de Miranda Priestly, uma exigente editora de uma importante revista de moda. O longa tem direção de David Frankel e roteiro escrito por Aline Brosh McKenna, baseada no livro de Lauren Weisberger, publicado em 2003. Supostamente, a história e a vilã do filme são baseados na escritora e editora-chefe da Vogue, a Anna Wintour, apesar de que isso nunca foi realmente confirmado com todas as letras. E esse fator foi algo que prejudicou bastante o filme, né? Até por ele trazer muito dos bastidores ali da moda, necessitava também a presença de algumas pessoas influentes ali naquele momento, algumas marcas, algumas roupas, né? E muitas dessas pessoas tiveram medo de participar do filme por ter medo da editora-chefe da Vogue, né? Não querer ficar em maus termos com ela. E uma curiosidade interessante é que esse filme foi indicado ao Oscar, ele recebeu 2 indicações, uma na categoria de melhor figurino, né? Porque óbvio, mas também na categoria de melhor atriz pra Meryl Streep. Infelizmente ele não levou nenhuma dessas estatuetas pra casa, mas eu achei uma curiosidade interessante aqui, porque eu pelo menos fiquei muito surpresa quando descobri. No filme então seguimos Andy, uma aspirante a jornalista que não liga pra moda, mas mesmo assim acaba aceitando um emprego que muitas garotas matariam por trabalhando como assistente da editora-chefe da fictícia Runaway. E apesar de sim o filme passar por alguns problemas durante a produção pra conseguir assim mostrar com veracidade esses bastidores, eu acho que essa é uma das partes mais interessantes dentro da história, justamente o funcionamento dessa revista, as pessoas envolvidas em todo o processo para lançar a revista, a edição, um desfile, uma campanha, né, o quanto os designers e os estilistas dependem da opinião dessas revistas, né, que principalmente da opinião da Miranda por ser editora-chefe, e principalmente o quão importantes são as relações que se cria aqui. Relações essas que, claro, são construídas meio que de fachada, não necessariamente que você gosta da pessoa ou qualquer coisa do gênero, é muito mais pra ficar em bons termos ali dentro da história, né, já que na vida real é cada um por si. E o filme foca bastante em mostrar essa competição que tem ali, né, tanto que você tem a personagem da Andy e a personagem da Emily, que era outra assistente da Miranda, e a Emily constantemente fica competindo com a Andy, ou às vezes fica esbanjando, porque eu faço tal coisa pra Miranda e você vai fazer essa outra coisa que é menor, né, e tal, porque eu sou assistente mais importante, porque eu vou junto com ela pra Paris. Então tem sempre essa competição, assim, muito forte dentro desse meio. E não só isso, mas o filme mostra os bastidores ali da moda e também mostra a importância que ela tem para a sociedade, né, mostrando que a decisão que a Miranda toma é algo que afeta muitas pessoas ali ao longo do mundo, e como a moda é algo de identidade, né, como representa as pessoas nos usam isso para se comunicar, para dizer quem elas são, para representar elas de alguma forma, e que as decisões que a Miranda toma ali dentro da revista dependem das tendências, dependem dos acontecimentos mundiais, dependem das coisas que já são clássicos, né, de se reinventar, dos estilistas, dos novos estilistas, né, todos esses fatores assim contribuem para criar, enfim, uma edição ali da revista. Mostrando então o mundo da moda como um universo muito maior do que a gente realmente conhece. E então temos a grande chefe, a Miranda. A personagem é construída como uma chefe aterrorizante e brilhante. Todos querem ser ela e querem ser vistos e aprovados por ela, muitas vezes dispostos a fazerem muito por ela, inclusive deixando valores para trás. Sendo essa realmente a grande questão que a Andy enfrenta dentro da história, sendo pouco a pouco seduzida cada vez mais por esse seu novo emprego. E eu acho que é uma mudança interessante dentro do filme ver essa personagem pegando cada vez mais gosto ali pelo emprego. Lógico, é muito influenciado pela vida glamourosa, pelo networking que ela faz, pelo dia a dia, que é muito interessante, mas eu acho que tem um certo bonito, assim, dentro disso, dela pouco a pouco aprendendo mais sobre esse universo da moda, vendo esse universo que antes ela falava que era algo tão pouco e que ela desvalorizava tanto, se tornar cada vez mais importante pra ela, né? E que passa por um certo amadurecimento mesmo, né? A personagem, ela muda fisicamente, as roupas que ela usa, mas ela também muda internamente, se tornando uma pessoa muito mais forte, assim, dentro da história. Mas uma coisa que é extremamente engraçada sobre esse filme é que, claro, ele vem pra mostrar como é desgastante a rotina ali da Runaway, que, enfim, a Andy, como essa assistente, ela tem que correr pra lá e pra cá, e ela tem uma chefe extremamente abusiva, né, e como isso é difícil,
mas ainda assim eles fazem isso da maneira mais icônica possível. Claro, a Miranda é uma chefe terrível, mas ainda assim o dia a dia da Andy, por mais caótico que seja, é muito recompensador e divertido. E eu acredito fielmente que deve ter inspirado muitas pessoas a seguir, a cursar jornalismo justamente para conseguir ter um dia meio parecido, porque realmente ali aquele dia a dia é muito legal, é muito interessante de se acompanhar. Mas o que realmente faz o filme funcionar é a Meryl Streep, sua performance como Miranda. E eu digo mais, foi extremamente merecida a indicação dela à categoria de melhor atriz, porque ela tá impecável no filme. Eu acho que se fosse qualquer outra pessoa no lugar dela, esse filme realmente não funcionaria tão bem, assim. Diversas atrizes foram consideradas pro papel, como a Helen Mirren e a Michelle Pfeiffer, mas ainda assim a escolhida foi a Meryl Streep. E a Miranda é uma personagem muito interessante, e isso a gente vê desde a sua introdução, em que a chegada dela é organizada de uma forma extremamente rigorosa e metódica, às pressas ali por todo mundo que trabalha na Runaway. Todo mundo tem que estar exatamente perfeito, funcionando, as coisas têm que estar alinhadas, né? E é muito legal ver essa introdução de uma personagem que, desde o primeiro momento, você já vê que ela exige, né, muito respeito e que as pessoas têm esse respeito por ela e tem esse medo dela gigantesco. A Miranda é exigente, dura, fria e muito poderosa, e a Meryl Streep interpreta ela de uma forma perfeita, porque ela consegue fazer com que seja uma personagem que nos dê um certo choque com as grosserias, né, que ela tem, principalmente quando ela conhece a Andy no começo do filme, mas também que a gente ainda tem um certo espaço para desenvolver uma admiração por ela. Afinal, o seu trabalho aqui é reconhecido e prestigiado por muitas pessoas. Mas eu devo dizer para vocês que reassistindo o filme hoje em dia, eu sinto que o maior problema dele é o seu próprio tempo. Eu sei que é um tanto anacrônico comparar o filme e assistir ele com os olhos de hoje, mas eu simplesmente não consegui evitar. O filme tenta o tempo todo fazer com que a gente condene a mudança da Andy, mesmo mostrando ela de uma forma extremamente descolada, muito por conta dela não conseguir mais ter tempo pro namorado e pros amigos dela. Mas olhando com os olhos de hoje, ela não tava só gostando do seu trabalho e se tornando mais importante, e no final do dia, isso é algo tão ruim? Eu sei que o filme vem com a mensagem de querer falar que ela estava mudando, mas internamente eu não sinto que a personagem passou por essa mudança tão grande. Afinal, durante toda a história, ela não só tenta a todo custo não deixar com que a Emily seja desfavorecida, mas ela também faz tudo que ela faz pra tentar ajudar a Miranda ali no final. Então é um pouco difícil de comprar que ela tá mudando, sendo que a única coisa que a gente vê de fato acontecendo ali é que ela deixou de ser tão presente assim com os amigos e com aquele namorado. Eu também acho que a figura do namorado é um problema aqui dentro, porque também não tem nenhuma cena que a gente olhe e pense naquele relacionamento como algo bom. Todos os momentos em que ele tá falando, e eu sei que isso já tá muito batido, que muita gente já comentou sobre isso, mas é real, todas as vezes que ele tá falando sobre a Andy, ele tá ou debochando, ou tirando sarro, né, falando mal do emprego dela, e às vezes ela mudou e começou a gostar, e isso seria realmente algo tão ruim assim? Eu acho a mensagem interessante de mostrar como as pessoas são maldosas nesse meio, como é realmente essa grande competição, como é cada um por si ali dentro, mas eu acho que a personagem da Andy dentro da história não passa por uma mudança interna tão drástica a ponto da gente acreditar que ela tá seguindo esse caminho. E muito pelo contrário, assim, porque a maneira como ela se importa com as pessoas ali ao redor dela, né, seja a Emily, seja o Nigel, seja a própria Miranda, mostra que ela tá seguindo por um caminho diferente. Talvez, eventualmente, ela viesse a ser a editora-chefe da Runaway, mas ela tá levando muito do que ela é, né, dos valores dela. Ela não deixou isso pra trás. E por isso eu acho que a parte mais fraca dentro dessa história é justamente o seu final, que quer muito forçar essa coisa dos bonzinhos vencerem, né, do bem vencer no final, assim, apesar de ser um filme que não tinha essa premissa antes e que mostra uma vida que é muito mais complexa que isso, né? Que as decisões, que as coisas dentro da história são muito mais complexas do que somente bem e mal, né? Os personagens são muito mais profundos que isso. A própria Miranda, né? A gente olha lá de fora e vê ela como essa personagem extremamente exigente, rígida, maldosa em vários momentos, mas depois, em certos pontos, você vê que ela precisou ser desse jeito pra conseguir conquistar tudo que ela conquistou e que ela sofre por conta disso. Então é meio estranho ter esse final onde eles condenem tanto a mudança da Andy como a própria Miranda, sendo que o filme inteiro tava nos mostrando o contrário. Mas ainda assim, O Diabo Veste Prada é um filme muito icônico. Eu acho que todas as coisas dentro do filme, tanto os atores, as falas, é um filme também que tem muitas falas problemáticas, lógico, ele foi feito em 2006, então os pensamentos eram muito diferentes também por conta disso, mas que ainda assim tem momentos muito legais. A trilha sonora desse filme também eu acho espetacular, acho que combina muito bem com toda a elegância da história e mesmo assim o quão
pop, divertido e interessante esse emprego é, né? E de certa forma é algo diferente, assim. Enfim, é um filme que vale muito a pena porque ele realmente é muito icônico e tem ótimas performances de todos os envolvidos aqui dentro da história. Mas eu admito que eu fico muito me questionando como vai ser feita essa segunda parte. Porque o final da história, né, apesar de eu falar que não gosto tanto assim do final, eu gosto do fato das personagens se separarem. E no final da história elas se separam, então como que 20 anos depois a gente vai ver elas se juntando novamente, né, elas novamente nesse mesmo ambiente, a Andy, principalmente depois de ter toda essa mudança de não, eu vou voltar porque meus ideais, vou ir atrás de um emprego que condiga com a minha moral. Vai voltar a conviver com a Miranda, com a Runaway, enfim, vamos ver como isso vai ser feito. Admito que eu tô um pouco preocupada, mas o que me tranquiliza é ver como os atores têm um certo carinho, assim, pelo projeto e o fato, principalmente, que acho que é um ótimo sinal, que é de todos eles terem topado voltar, né, todos os protagonistas ali da história. Então acho que isso sempre é um bom sinal. Inclusive, vai ter crítica aqui no canal falando sobre Diabo Veste Prada 2. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 7.5 e ele tá disponível na Disney+. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Diabo Veste Prada. Também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme, né, sua comédia dos anos 2000 favorita. E o que você espera do próximo Diabo Veste Prada. Então foi isso e até o próximo vídeo.